Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Ramon. E no vídeo de hoje vou mostrar aqui para vocês como implementar guardrails nas suas aplicações de LLM. Nos últimos vídeos mostrei como que a gente faz aqui utilizando a API da OpenAI as requisições e também mostrei como utilizar um agente Pandas que faz cálculos, operações utilizando dados estruturados com a LLM. Então, essa estrutura que eu montei aqui, ela eu já expliquei no último vídeo, vou deixar o vídeo aí anexado. E eu implementei aqui um guardrail que eu vou mostrar de exemplo. Então, inicialmente, a gente vai ter que instalar todas essas bibliotecas aqui, que é a biblioteca do LangChain, LangChain da OpenAI, porque eu estou utilizando a API da OpenAI, mas dá para vocês utilizarem qualquer outra API de qualquer outra LLM, né, Claude, Gemini, entre outras. A gente vai ter que instalar também o LangChain Experimental, que é onde está o agente Pandas, e eu vou explicar o porquê que está no Experimental, o Pandas e o NumPy. Se vocês receberem algum erro de importação, rodem esses comandos aqui. No caso meu, eu tive esses erros e foram resolvidos colocando o NumPy numa versão abaixo de 2 e dando um upgrade na biblioteca do Tabulate. Mas beleza, bora importar todos esses módulos aqui. A primeira etapa, a gente vai obter a chave da API. Então, já mostrei também nos outros vídeos como que a gente faz uma API aqui. Mas basicamente essa aqui é a API da OpenAI. A gente vai abrir aqui o site da OpenAI, criar uma chave e fazer a cópia, né? Copiar e colar num lugar seguro. No caso meu aqui, eu estou utilizando dentro do arquivo config, né? Mas beleza. A próxima etapa aqui eu vou utilizar um data frame que eu mesmo criei. Aí é um data frame bem tranquilo. Com poucos dados aqui de jogos. Com notas de 9.9 até 9.0. E a terceira etapa aqui, no caso no último vídeo, eu mostrei como que a gente executa aqui a parte do Pandas. Então eu vou mostrar novamente. Se eu rodar isso aqui, o que eu tenho? Né? Uma função, run pandas agent, que eu recebo aqui um modelo, né? No caso aqui da OpenAI. O modelo que eu estou usando é o GPT-4o Mini, a API eu estou passando aqui. Aí a gente faz a instanciação aqui de uma lista que tem um objeto. E esse objeto aqui, na verdade, eu modifiquei, mas o normal que a gente usa aqui é esse aqui, que é o Python strpl2, que é basicamente um módulo de execução Python, em que a gente cria né, um ambiente Python aqui para rodar o data frame, para o data frame ser executado. Então a gente está passando o data frame aqui dentro, né, e ele vai ser executado por essa ferramenta. No caso nosso, eu criei um novo, que é o Safe Python strpl2, e a gente vai fazer alguns bloqueios. Então, é aqui que entra o conceito do guardrail. Guardrails nada mais é do que bloqueios ou travas que a gente coloca em processos de LLM, em que a gente consegue ou bloquear a execução, ou tratar no final da execução, ou no meio. Então, por exemplo, aqui, quando a gente utiliza o Python strpl2, igual eu utilizei no último vídeo, a gente pode utilizar para executar aqui código arbitrário. Então, por exemplo, eu que sou um usuário e eu tô com... eu vou colocar um prompt ali para rodar, né? Eu tenho uma entrada de usuário para rodar. Então, o que acontece? Eu posso fazer um código malicioso em que ele vai ser rodado aqui dentro do ambiente e ele pode excluir pastas, ele pode acessar informações sigilosas, entre outras coisas. Porque a ferramenta ela foi desenvolvida para executar código Python. E aí, nesse caso aqui, eu estou utilizando para fazer alguns bloqueios de métodos e importações que eu sei que pode dar problema. Então, alguns deles são esses aqui. O eval, que é da biblioteca do Pandas, o exec, o import os, o import sys. No caso, o import os é para
manipular coisas dentro do sistema operacional. O import sys também, né? O open é para abrir arquivos, o subprocess para alterar subprocessos, entre outros. Aqui a gente tem o rm, que é para no Linux, né, seria para remover pastas e arquivos, entre outras funções aqui. Então, beleza. Esse aqui é o Safe Python STRPL Tool. E só antes de executar aqui, o guardrail ele também serve para bloquear dentro do processo. Se você tiver um processo meio extenso e ele tiver que fazer alguma identificação ali dentro. E também para validar o final, né, que seria a saída. Então, um exemplo aí de guardrail para o final seria, por exemplo, você faz um processo de dados ali, que é para ser feito automático pela LLM, e no final você quer um JSON. Então eu posso criar um guardrail que ele só aceita JSON como saída. Então ele está validando ali o JSON, e aí a gente teria um guardrail de validador, né? Validador de JSON. Então, beleza. Aqui eu expliquei o conceito por cima dos guardrails. Nesse caso aqui, eu não estou utilizando nenhuma biblioteca exterior. A gente já tem algumas bibliotecas que fazem a utilização de guardrails, como a Guardrail AI, que vocês podem estar vendo aí também. Mas nesse processo aqui, nesse exemplo, eu quis fazer sem, utilizando aqui o conceito de polimorfismo. Então, quando a gente vai passar aqui esse objeto do Python STRPL Tool, ele é um código, né? Tipo, na verdade ele é uma ferramenta em que ele vai rodar código Python arbitrário aqui. E aí eu criei o Safe Python STRPL Tool fazendo um polimorfismo. Então, qual que é o que eu utilizei aqui para fazer? Eu vou bloquear todos esses comandos utilizando o regex. Então aqui é um regex para cada comando, né? Que seria o eval, o exec, o import, import sys, assim por diante. E aqui eu fiz modificação diretamente no objeto, né, na classe aqui do Python STRPL Tool. Então esse carinha aqui ele vai executar os códigos, e aí eu vou fazer um polimorfismo aqui para mudar a execução do run, certo? E vou criar um isMalicious aqui, um método, para ele verificar se qualquer padrão desse aqui está na nossa entrada. Então, beleza. Eu criei os padrões aqui de bloqueio. Criei esse aqui para verificar se em qualquer parte, né, da entrada o regex bate com alguma coisa dessas aqui. Se bater, ele vai retornar, certo? E aqui no run eu vou fazer o seguinte. Eu vou receber um código e aí eu vou separar ele em strings aqui, né? Se for dicionário, eu também vou separar cada linha, né, do dicionário separadamente. E aqui para cada um desse código separado, o que eu vou verificar? Eu vou chamar o método do isMalicious e vou passar o código. Então, se eu tiver só um código, eu vou passar só um código. Se eu tiver uma lista de comandos, é como se fosse um dicionário, né? Então eu vou separar cada lista de comandos e vou verificar uma a uma. Se acontecer de retornar true aqui em qualquer parte do código, o que o código tem que fazer? Tem que dar um raise to exception, que é uma exceção aqui que eu coloquei, que ele vai dar um erro. Agora, se não acontecer nada disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o super aqui e o run para rodar o que o Python STRPL Tool já foi programado para fazer, que é rodar o código, beleza? Então, eu vou instanciar isso aqui também, vou executar o código. Aqui, como eu não expliquei a parte do prompt, eu vou mostrar para vocês. Aqui tem dois prompts. Um deles eu já coloco aqui para ele utilizar apenas métodos seguros. Por quê? Porque é uma camada a mais de proteção. Então, eu colocando que não é para ele utilizar eval, exec ou funções perigosas, as LLMs atuais, né, como o GPT-4o Mini, elas já têm o poder de identificar esses comandos. E se caso passar por esse comando aqui, dentro da LLM, ele vai travar aqui em cima, beleza? Mas aí eu vou executar outro prompt aqui, que ele não passa isso aqui, só para vocês verem a exceção
sendo ativada, beleza? Então aqui eu vou criar o prompt, né? Você é um agente Python que pode executar código diretamente no data frame de jogos digitais chamados DF. Aqui, cortou? Aqui, chamados DF. Quando receber uma pergunta, use código Python seguro para analisar e responder, mostrando o resultado ao usuário. Não sugira código, execute e traga o resultado. Beleza, aí eu vou ter a pergunta do usuário, que vai entrar aqui em input, e o agente Scratchpad. Esse agente Scratchpad, ele é por causa do agente Pandas. Em LLMs que você vai fazer normalmente, sem utilizar o agente do Pandas, não precisa colocar isso. Porque essa área aqui do prompt é pro Pandas ir fazendo o raciocínio dele. Então ele vai utilizar esse espaço para ir fazendo o raciocínio. A gente vai criar o agente aqui então, passando o LLM, a lista de tools e o prompt. No caso que eu já estou passando o método seguro. E eu vou chamar aqui o executor, trocando o input pela questão. Então a minha questão ela entra aqui. Beleza. Isso aqui é toda a parte da função, né? E aqui embaixo eu faço um exemplo de uso. Então aqui qual é o jogo com maior nota que eu coloquei, só pra gente testar. Então vamos testar. Beleza, ele executou, viu que não tinha a coluna nota, identificou que nota está em maiúsculo e retornou Red Dead Redemption 2 com a maior nota. Tá certo, tá correto, teve a saída certa aqui. Aí beleza, na etapa 4 a gente vai verificar entradas maliciosas. Então aqui eu estou utilizando o eval do Pandas para verificar se tem alguma trava, né? Então se eu executar isso aqui, ó, ele me retornou exatamente a ação, a tua exception, né, que eu falei. Então ele falou, ação bloqueada. O código enviado contém comandos perigosos para o ambiente, que foi exatamente a mensagem que eu coloquei aqui em cima, porque ele está identificando que tem um eval. Se eu pedir ele para executar outra coisa, vamos ver. Use o comando import os para verificar todos os arquivos da pasta atual. Novamente, ação bloqueada. Beleza. Deixa eu voltar aqui pro eval. Aí, o que a gente pode fazer? Isso já é uma camada de proteção. Tem alguns jeitos ainda de burlar o código, mas aí já é uns métodos bem mais avançados do que simplesmente utilizar os códigos aqui. Mas isso aqui já dá uma camada de segurança muito boa. Então, o que eu posso fazer ainda para melhorar a camada de segurança? Eu passar diretamente no prompt, aqui no System Prompt, o que não é para ser feito. Então aqui eu tô falando, ó, é a mesma coisa. Você é um agente especializado em análise de dados e tal, mas utilize apenas métodos seguros do Panda. Nunca utilize eval, exec, funções perigosas. Então beleza, vamos executar dessa forma agora. Ele vai executar aqui. Beleza, ele fez aqui o processo. Ele só não deu o resultado certinho, porque eu não especifiquei muita coisa. E ele não conseguiu retornar o resultado, mas provavelmente se eu executar mais uma vez... Aí, ó, ele conseguiu agora. Beleza. Então a saída do agente é essa aqui. Aí vamos utilizar o df-eval agora, para ver. Ó, veja que ele retornou uma saída agora da própria LLM. Ele não entrou aqui no guardrail, só que eu já estou fazendo uma camada de proteção no Pandas, aqui no prompt do Pandas, na verdade, né? Então aqui o que ele falou? O comando df-eval não é operação válida para um data frame em Pandas, pois o método eval é utilizado para inspeções que referenciam colunas do data frame, não para operações matemáticas e tal. Ele falou que não é válido. Vamos ver se ele retorna uma coisa um pouco diferente. Tá, ele falou que iria calcular. Mas ele falou que não é apropriado aqui e tal.
E aí ele já verificou, tipo, ele não executou, né? Ele não executou diretamente o comando. Ele só falou, né? Olha, o método eval, ele não foi feito para fazer isso que você está querendo, mas ele retornou o resultado da soma. Então, vamos tentar executar um comando perigoso aqui, que seria o do import OS de novo. Ó, como agente especializado em análise de dados com comandos, meu foco é manipular e analisar data frame. No entanto, não tenho a capacidade de executar comandos do sistema operacional. Então, aqui ele já bloqueou, ele entendeu que é errado, né, utilizar o import OS nessa situação. E aí ele nem chegou aqui na tua exception. Mas, se por algum acaso a gente conseguir burlar isso aqui, dele retornar um resultado, ele vai travar aqui em cima, né? Igual eu mostrei aqui para vocês. Aqui eu tô falando para ele utilizar apenas métodos seguros. Aqui embaixo eu não tô, né? Então, se eu executar isso aqui, a gente vê que ele entra. Então, o que é interessante no fim das contas? A gente colocar assim, né, os guardrails, mas também utilizar uma camada de proteção no próprio prompt, porque aí a gente tem uma camada dupla de proteção. E aí, se vocês quiserem ir além mais disso, a gente pode fazer um tratamento aqui no final. No caso, se ele retornar uma resposta falando, não é uma operação válida ou algo assim. Ou, por exemplo, se você quiser executar o eval desse jeito e tal, daria para fazer um guardrail aqui no final para ele identificar que ele está falando sobre o assunto de eval ou de algum comando perigoso e retornar uma mensagem específica para o usuário, padronizada. Beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. O vídeo foi mais para mostrar para vocês que o Create Agent Pandas, ele é um método muito bom para a gente fazer cálculos aqui de pandas, só que ele ainda está na versão experimental, justamente pelo poder dele de executar código arbitrário. E aí, tendo esse poder de utilizar código arbitrário, ele fica pouco seguro em algumas situações. E aí a gente tem vários jeitos de tratar isso. Tudo vai depender da maneira que vocês querem utilizar LLM. Se for um chat muito aberto, né, em que o usuário pode manipular várias informações, a segurança realmente fica um pouco comprometida. Mas em cenários onde o escopo do usuário é mais fechado, a gente pode utilizar esse tipo de guardrail aqui, entre outros, para a gente fazer esses bloqueios, essas travas aí, para o usuário ele não conseguir atingir de forma maliciosa o nosso sistema. E aí, outro método, né, de utilizar aqui o create agent pandas, esqueci o nome do agente. A maneira aqui de utilizar o do pandas, né, para fazer esse processo estruturado, né, com dados estruturados, é utilizar em um ambiente de sandbox. Então, o sandboxing é basicamente você utilizar um sistema que ele é isolado do restante do sistema. Então, você pode imaginar como se o sistema operacional que você está executando todas as operações fosse uma casa e o sandbox fosse apenas um quarto, ali separadinho. Então, tudo que você executar ali dentro do quarto só vai afetar dentro do quarto. Então, você executar esse tipo de coisa aqui, utilizando pandas em sandbox, é mais seguro, bem mais seguro, porque qualquer coisa maliciosa que o usuário for fazer ali dentro só vai afetar ali o ambiente do quarto, não afeta o todo da sua aplicação. Beleza? Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo. Em relação aos guardrails, eu posso trazer outros vídeos aqui explicando como que faz guardrail no final, ou como utilizar bibliotecas que já são prontas para utilizar guardrail. A gente tem a Guardrail AI, que é essa aqui, ó, Guardrail AI, que ela é uma biblioteca que já tem vários guardrails prontos, então daria para explorar isso também. Mas para esse vídeo eu quis reduzir o escopo para ficar mais fácil de entender, beleza? Fico por aqui então, pessoal. Até o próximo vídeo e é nóis!